Boa noite, turma. O nosso trabalho é sobre neuropatia periférica. O nosso trabalho é composto pela Emanuele Luiza, a Letícia Schneider, Lucrécia Wessel e Tainara Lon. A gente é da terceira fase da fisioterapia. A neuropatia periférica é uma doença muito comum no Brasil e na nossa região. Ela surge na maioria das vezes como uma condição secundária, como por conta de um câncer ou do seu tratamento. Entretanto, ela pode ocorrer por vários motivos, sendo o mais comum a diabetes, mas o uso de substâncias como o álcool, algumas medicações, agentes tóxicos como chumbo ou mercúrio também podem influenciar. A neuropatia periférica acontece quando os nervos que saem da medula espinhal e vão para os membros chamados periféricos sofrem algum impacto. Essas condições afetam os nervos periféricos, causando um formigamento. É muito importante que ela seja diagnosticada precocemente para garantir uma boa qualidade de vida. Causas. Nem sempre é fácil identificar a causa da neuropatia periférica, pois há inúmeros fatores que podem estar por trás deste problema, como alcoolismo. Muitas pessoas desenvolvem neuropatia periférica pelo uso excessivo de álcool, como no caso do alcoolismo. Muitas vezes, neste problema está relacionado também a má alimentação e deficiência de nutrientes no corpo. Doenças autoimunes. Estas doenças incluem síndrome de Sjögren, lúpus, artrite reumatoide, polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica e vasculite necrotizante. Diabetes. Quando o dano ocorre em vários nervos, é geralmente o diabetes que está por trás. Pelo menos metade das pessoas com essas condições desenvolvem algum tipo de neuropatia, já que existem diversas formas de neuropatia causadas por diabetes. Exposição a venenos. A exposição a algumas substâncias tóxicas, tais como metais pesados ou produtos químicos, também pode levar a um caso de neuropatia periférica. Medicações. Certos medicamentos, especialmente aqueles utilizados em quimioterapias, podem causar neuropatia periférica. Doenças hereditárias. Distúrbios como a doença de Charcot-Marie-Tooth são tipos hereditários de neuropatia periférica. Infecções. Algumas infecções virais e bacterianas podem causar neuropatia periférica, incluindo a doença de Lyme, herpes zoster, vírus de Epstein-Barr, vírus da hepatite C, hanseníase, difteria e HIV. Tumores. O surgimento de tumores podem colocar pressão sobre os nervos próximos a ele. Tanto os tumores benignos quanto os malignos podem contribuir para a neuropatia periférica. Deficiências da vitamina. Deficiências de vitamina B, incluindo B1, B6 e B12, são particularmente importantes para a saúde do nervo. A vitamina E e a niacina também são fundamentais nesse sentido. Não ter quantidade suficiente dessas vitaminas no corpo pode levar a danos no sistema nervoso periférico. Trauma ou pressão sobre o nervo. Traumas como acidentes, quedas ou lesões esportivas podem romper ou danificar os nervos periféricos. Pressão sobre o nervo também pode resultar na repetição excessiva de movimentos, como, por exemplo, a digitação. Outras doenças. Doença renal, doença hepática, doenças do tecido conjuntivo, hipotireoidismo e amiloidose também podem causar neuropatia periférica. Sintomas de uma neuropatia periférica. Em uma visão geral, o paciente pode estar apresentando vários sintomas. Entre eles está a classificação de dor, formigamento, dormência e fraqueza. Os locais podem variar, mas geralmente são membros superiores e inferiores, das costas, mãos e pés. O tipo de dor. Ele é incomparável e distinto. É uma sensação de queimação e formigamento.
No músculo, é normal o paciente apresentar cólicas, enfraquecimentos, problemas de coordenação e até mesmo a perda de massa muscular. No sensorial, entra a hipersensibilidade, perca de tato. Acontece também reflexos lentos. Algumas infecções virais e bacterianas podem causar uma neuropatia periférica, incluindo a doença de Lyme, por exemplo, que causa uma irritação na pele, geralmente em forma de alvo, e os sintomas são semelhantes à gripe. Pode ocorrer também dores nas articulações e fraqueza nos membros. A herpes é um cobrão que provoca uma irritação na pele que chega a ser bem dolorosa. Ela aparece geralmente como uma faixa de bolha no tronco. A dor pode persistir mesmo após o desaparecimento da irritação na pele. O vírus de Epstein, cuja infecção ocorre pela transferência oral e saliva, e o vírus da hepatite C, que é uma infecção causada por um vírus que ataca o fígado e provoca uma inflamação, transmitido pelo contato de sangue, compartilhamento de agulha ou equipamentos de tatuagens não esterilizados. Hanseníase. Ela é infecciosa, crônica, porém é curável. Ela causa sobretudo uma lesão na pele e danos aos nervos. Antigamente ela era conhecida como lepra, que é causada por uma infecção de uma bactéria. Ela afeta principalmente a pele e os olhos, nariz e os nervos periféricos. A difteria é uma doença infecto-contagiosa que é causada por uma bactéria e por sua toxina, que provoca uma inflamação no tecido mucoso da garganta, do nariz e às vezes da traqueia e dos brônquios. Boa noite, turma. Tudo certo? Vou falar sobre a neuropatia periférica e o câncer. Não são todos os pacientes oncológicos que vão desenvolver um quadro de neuropatia, mas é possível que ela aconteça em alguns casos. O surgimento de tumores pode colocar pressão sobre os nervos próximos a ele, tanto os tumores benignos quanto os malignos. Também podem contribuir para o desenvolvimento da neuropatia periférica. É mais comum a neuropatia ocorrer pelo tratamento do que pelo próprio tumor. Entretanto, o câncer de mama, o linfoma, o câncer pulmonar e pacientes que sofreram transplante de medula óssea, né, têm mais chance de produzir a neuropatia. Os quimioterápicos tradicionais também podem causar a neuropatia. A rádio também pode, né, levar a neuropatia periférica. Isso porque a radioterapia pode causar lesão do local onde os nervos são formados, né, os plexos, que estão bem próximos à medula. Tratamento. A neuropatia em si não tem cura, mas é possível tratá-la fazendo com que os sintomas sejam minimizados. Possível a utilização de medicamentos analgésicos, anticonvulsivantes com efeitos analgésicos, como pregabalina, tratamentos tópicos, como a capsaicina, e antidepressivos com efeito analgésico, como a amitriptilina e a doxepina. E obrigada pela atenção.